Olá, alunos, vamos calcular aqui qual o COP que uma câmara fria ela apresenta se ela opera com temperatura de evaporação de menos 5 graus Celsius e 50 graus Celsius temperatura de condensação. Nesse caso, eu estou dando, então, a temperatura de condensação e a temperatura de evaporação do fluido. E, por decorrência, pelas tabelas de propriedades, eu tenho também a pressão de evaporação e a pressão de condensação. Nesse caso, a gente fala que a gente quer calcular o COP do sistema, né? Na verdade, do ciclo de refrigeração envolvido aí. E é dada por essa equação. É a potência de refrigeração, a capacidade de refrigeração do sistema sobre a potência de compressão. No diagrama pressão versus entalpia, né? Então nós temos esse diagrama importantíssimo aí na área de refrigeração, diagrama pressão versus entalpia, na verdade entalpia específica, né? Específica, porque é quilojoule por quilograma, a unidade está dividido por massa, né? No diagrama pH, aqui geralmente vai em quilopascal ou megapascal, né? Eu represento aí o ciclo por meio de seus 4 pontos. Ponto 1 é a entrada do compressor, 2 saída do compressor, 3 saída do condensador e 4 entrada no evaporador. 3 também é a entrada no dispositivo de expansão. Nesse caso, eu posso escrever o QE como sendo um fluxo de massa vezes H1 menos H4 e a potência de compressão como fluxo de massa H2 menos H1. Como o fluxo de massa é o mesmo em todo o sistema, nós temos então o trabalho aí de compreender quem é o H1. Nesse caso, H1 vai ser a entalpia do vapor na temperatura de menos 5 graus Celsius. Na tabela de propriedades, vocês vão descobrir que esse valor é aproximadamente aí 396 kJ por quilograma. Já o H3 é igual a H4, que é igual ao H do líquido na temperatura de 50 graus Celsius. Então, esse aqui é H4, que é igual a H3. E esse valor na tabela de propriedades também você vai encontrar como sendo 271,55 kJ por quilograma. Logo, o COP é 396, que é H1, menos o H4, 271,55, H2 menos H1 de novo. Mas quem é o H2? Essa é uma pergunta importante aí nesse trabalho. Se você olhar aí de novo o diagrama pressão versus entalpia específica, vai perceber que o ponto 1 está exatamente aqui na linha, na pressão de evaporação, no cruzamento da linha de saturação, a gente chama isso aqui de linha de saturação. Nesse cruzamento aqui eu tenho ponto 1 e eu obtenho a entalpia do ponto 1 como sendo a entalpia do vapor, como eu já falei antes, já foi obtido. No entanto, eu tenho que saber que o processo de compressão é a entropia do ponto 1 é a entropia do ponto 2, ou seja, o processo de compressão, ele acontece de maneira isoentrópica, né? Isoentrópica. É uma compressão isoentrópica. Ou seja, a entropia específica, né? Na verdade, vou escrever aqui entropia, mas não é entropia mesmo, é entropia específica. Ela é dada como S1 igual a S2. Então, eu tenho essas linhas, essas linhas estão aí no diagrama pressão e entalpia, linhas isoentrópicas. Eu sigo uma linha dessa até encontrar a pressão de condensação. Cruzando, então, pressão de condensação com a entropia 1 é igual a S2, eu tenho ponto 2 nesse cruzamento. E aí eu posso obter esse valor aqui diretamente aí no diagrama pressão e entalpia, eu obtenho aí um valor do H2, como sendo aí 432 kJ por quilograma. Vejam aí que eu tenho o diagrama por R134, aí eu tenho a pressão, nesse caso aqui está em megapascal, e aqui está a entalpia específica em kJ por quilograma. Ponto 1 está aqui, ponto 2, como eu falei, essas são linhas de entropias constantes, olha só. Estão essas linhas aí, são as isoentrópicas. Para quem não lembra, essas aqui são linhas de temperatura constante, são chamadas as isotermas, né? Vejam que ela faz assim, ó, dentro do ciclo ela faz isso aqui, ó.
essa região aqui de dentro chama-se região de saturação, dentro dessa curva aqui. Saturação. E saturação nada mais é do que uma mistura de líquido mais vapor. E aqui eu tenho vapor superaquecido, enquanto que aqui eu tenho líquido subresfriado, né? Essa é a definição. Vejo, então, que eu posso, se calcular pelo método gráfico, obter valores aproximados de H2, de H1, sem precisar consultar nenhuma tabela. Tá? Mas quando a tabela está disponível, você pode utilizar, evidentemente. Nesse caso, então, olha, vejam que eu substituo aqui o 432, que é o H2, ó, obtido graficamente, eu tenho o COP como sendo 3,4. Se eu quiser saber qual o COP de Carnot desse sistema, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, eu posso fazer a seguinte consideração. Vejo que eu arrumei ali, ó, o COP de Carnot para um sistema de refrigeração pode ser escrito como a temperatura da fonte fria, não TE, temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria. Então, vejam, nesse caso, eu tinha falado sobre o circuito de refrigeração, menos 5 na evaporação e 50 graus Celsius na condensação. Mas a temperatura do ar externo, vamos supor que tenha aqui a temperatura do ar, da fonte, nesse caso quente, seja 32. E a temperatura do ar interno seja 1 grau Celsius. Então, na verdade, naquela equação de Carnot ali, eu tenho que calcular assim, ó. Fonte fria, 1 grau Celsius mais 273, para colocar em Kelvin. Dá 274 Kelvin. Então, coloca aqui em cima, 274 Kelvin. E embaixo, eu tenho 32 graus mais 273. Ó, façam aí, 32 mais 273 dá 305 Kelvin. Então, coloca aqui 305 Kelvin menos temperatura do corpo frio de novo, que é a mesma coisa, 274 Kelvin. Então, o COP de Carnot, nesse caso, ó, vai ser igual a 274 dividido por 31. Dá 8,83. Vejo que anteriormente o COP tinha dado do meu sistema 3,4. Então, se eu quiser saber o rendimento aí desse sistema de refrigeração, posso fazer assim, rendimento é igual a 3,4 sobre 8,83. Que dá 0,38 ou 38%. Esse é o rendimento do nosso ciclo de refrigeração comparado com o rendimento máximo, né, que é o ciclo de Carnot. É isso. Espero ter entendido e até a próxima aula.